Olá, muito boa tarde a você, minha querida telespectadora e meu querido telespectador aqui da Com Brasil TV. Estamos ao vivo mais uma quarta-feira, hoje, dia 29 de julho de 2026 e o tempo, o mês passou tão rapidinho, né? Um mês de tantas festas, tantas comemorações e o mês passando e agosto chegando, e agosto tem datas muito comemorativas, porque nós vamos homenagear os advogados, vamos homenagear muitas pessoas que trazem temas maravilhosos para a nossa vida. Bem, hoje o nosso programa está muito especial, porque nós estamos recebendo aqui na Com Brasil TV 3 grandes e renomados advogados e que vão falar sobre um tema que tem dado assim um impacto muito grande na sociedade, muita curiosidade, o que vai acontecer daqui para frente em relação à reforma tributária. É um tema que está assim mexendo com todos nós brasileiros, no sentido de o que vai acontecer. Bem, estamos diretamente aqui da Com Brasil TV ao vivo e continue assistindo aí o nosso programa informativo, Momentos Informativos com os advogados. Estamos pela www.combrasiltv.com.br. Assistam agora e será um programa muito interessante porque muitas dúvidas estão surgindo. E eu cumprimento aqui a nossa querida Daniele Fontes. Doutora Daniele, seja muito bem-vinda. Doutor João Zanetti, muito bem-vinda. E também doutora Isis Moura. E eu quero mandar um abraço ao meu querido doutor Marcelo Muniz. Não está aqui, mas ele deve chegar. Bem, hoje o nosso tema é sobre reforma tributária. Doutora Daniele, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Eles são do escritório MZF Advogados. Deixe aqui a sua mensagem, o seu abraço para todos os seus seguidores, querida, que vão estar acompanhando esse debate sobre essa reforma tributária. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, meu amor. Agradeço o convite por estar aqui novamente. Eu acho que dessa vez com um tema ainda mais relevante, né? Grandes discussões que estão surgindo aí no cenário jurídico, né? Até a implementação de fato dessa reforma tributária. Aproveito para cumprimentar os meus colegas do escritório, MZF Advogados, e é um prazer estar aqui novamente. Muito obrigada, meu amor. Doutor João, seja muito bem-vindo. Olha, eu estava aguardando aqui a sua entrevista, viu? Estava viajando, o doutor João já chegou. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a quem está nos assistindo. Gostaria de cumprimentar aqui a doutora Daniele, a doutora Isis, né, mandar um abraço para o pessoal do MZF Advogados. Um abraço também para essa equipe imensa ali, falar né? sobre esse tema que é super importante, Verdade. que é muito impactante hoje até para a nossa economia nacional, né, e tentar esclarecer o máximo possível aqui das dúvidas existentes. É verdade. E seja bem-vinda, doutora Isis. Obrigada, Sônia. Boa tarde Boa também. tarde, seja bem-vinda na Com Brasil. Obrigada. Eu agradeço também pelo convite, pela confiança, principalmente. E espero que a gente consiga dirimir muitas dúvidas. Sim, que estão incomodando não somente a população, mas principalmente os empresários, não é, doutor? Mas, doutor, afinal, vamos começar do início mesmo, do princípio. Do básico, O né, que Sônia? significa a reforma tributária? Vamos lá. Hoje, a nossa reforma tributária é uma Sim. reforma tributária sobre o consumo. Consumo. Ela certo. afeta os impostos que visam tributar o consumo. É diferente dos impostos que tributam a renda. Certo, Aqui a gente vai falar do consumo. certo. São 5, basicamente. ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. Né? Sim, Esses 5 tributos que hoje são vigentes, eles afetam, são utilizados para a tributação tanto de bens que são vendidos, alienados, quanto serviços prestados. Hoje em dia, nós vamos, com a reforma tributária, nós vamos ter a implementação do IVA dual.
O IVA é Imposto sobre Valor Agregado. Dual por quê? Nós vamos ter dois, o IBS e a CBS. Doutor, o que é o IVA? Essa união, o que significa? Porque a população tem ouvido falar muito sobre o IVA, mas não entende muito bem o que são esses impostos. Qual a diferença de um para o outro? Vamos lá. Hoje nós temos, como eu disse, 5 tipos de tributos. Certo. Né? Hoje nós vamos ter uma simplificação na tributação sobre o consumo, com a aplicação do IVA, com a instituição do IVA. Né? O IVA ele é utilizado mundialmente para a tributação de bens e serviços. Certo. Então, é um imposto que visa justamente essa tributação de forma mais simples, que é o que se busca com a reforma. Então, é a união dos tributos, É a união isso? dos Vai tributos. unir os tributos. Para que a gente consiga tributar, né, de uma maneira mais simples, mais ágil e também mais possibilitando manutenção de créditos, né, e outros benefícios ali aos contribuintes. Então vai melhorar, não é? Com essa esperamos, né, que melhore, né? Com essa junção desses impostos, não Sim, é? o que se busca é justamente a simplificação, né? Nós vamos ter aqui a reforma tributária começou em 2026 Já com começou, a aplicação já de alíquota teste, né? Certo. O nosso IVA ele vai ser dividido em 2, IVA dual, IBS e a CBS. Certo. Saem 5 tributos, entram 2. Saem 5. E entram 2, isso. Sim, A gente pega PIS, COFINS e IPI, sim. eles são tributos federais. O ICMS e o ISS são tributos estaduais e municipais. Certo. Então, nós vamos ter o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços do âmbito federal, Sim. e o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços do âmbito estadual e municipal, justamente para evitar perda de arrecadação, né? E, doutor, isso significa, então, que o imposto estadual, os impostos estaduais que antes eram diferenciados, serão iguais agora, a partir de Serão agora? serão iguais. Isso é um tema muito interessante, porque, vamos lá, o ICMS, né, desde a sua instituição, cada estado tinha a sua própria autonomia. Sim, Pra, sim. enfim, a gente tinha antes, desde já, né, o Conselho Fazendário, o CONFAS, né, que regulava benefícios fiscais que os estados poderiam conceder ou não aos contribuintes. Porém, a gente tinha um problema muito grande, que os estados poderiam ali regular suas próprias alíquotas, né, de incidência dos tributos e também os benefícios. Então, muitas vezes, alguns estados acabavam dando benefícios fiscais que não eram aprovados pelo CONFAS, que era esse Conselho Nacional, né? Isso que acontecia, gerava uma guerra fiscal. Muitas vezes um estado oferecia benefícios que eram alheios ali à legislação para atrair empresas. Hoje isso vai acabar, né? Isso era uma questão muito grande, era um problema muito grande, por quê? Eu tinha um benefício que era unilateral do estado do Rio Grande do Sul. Sim. Se eu tivesse uma mercadoria que eu fosse vender aqui em São Paulo, o fisco de São Paulo iria analisar e, pera lá, você tem um benefício aqui, você tem um crédito presumido, né, que reduziu a sua tributação, você recolheu menos, mas eu não concordo com isso não. Então eu vou lavrar aqui um auto de infração. Essa era uma discussão muito grande. Existia isso também, claro, não é? Porque eram diferentes tributos, né? Sim. Diferentes valores. E qual a tributação de São Paulo? Quanto era o valor? Depende muito do tipo do bem. Tem bem que Sim. chega ali a 25%, tem bens que são mais essenciais, que tem uma tributação menor, né? agora vai igualar, quer dizer, Vai igualar. todos os tributos terão a mesma alíquota. Exatamente. É isso? Né? No âmbito ali, como, Sim. querendo ou não, a gente tem que preservar as autonomias dos estados e dos municípios, essa alíquota, os benefícios e até, enfim, dúvidas de contribuintes, né, solução de conflitos, nós vamos ter um comitê gestor, que é um órgão interestadual, que ele é composto por diversas autoridades de vários estados.
Interessante, não E é? ali Muito tudo será importante. decidido. Sim. Isso. Eu vou buscar agora a opinião da doutora Isis, não é? Que também faz parte do direito tributário. Doutora, e como ficam as empresas grandes e como ficam as empresas menores, os pequenos investidores? Como que vai ficar isso? O que vai afetar na população? Porque a preocupação da população de uma renda menor, né? Eles têm essa preocupação, como que nós vamos ficar com tudo isso, essa mudança? O que essa nova reforma vai trazer para essas pessoas? Vai ser bom, não vai ser bom? E vamos esclarecer. Sim. Eu acho assim, Sônia, é bem interessante porque hoje a gente tem 3 grandes regimes tributários nas empresas. Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. A reforma tributária não vai mudar isso. Então, a gente vai continuar tendo esses 3 regimes. A diferença, principalmente agora, é o creditamento. O que significa tudo isso? Hoje, a gente tem empresas do Simples Nacional que pagam os tributos, tanto esses 5 tributos que o Dr. João comentou, quanto outros, tudo numa guia única, que é a guia DAS, né, de arrecadação do Simples Nacional. Essa guia DAS, por ser um regime simplificado, ela não tem direito a se creditar em etapas posteriores, ou seja, ela paga aquele tributo, se ela pagou a maior ou não, infelizmente ela não tem como realizar esse creditamento. Por causa do regime simplificado. É o sistema cumulativo que a gente fala. Que no direito chama-se cumulativo. No lucro presumido, mesma coisa. O lucro presumido tem um sistema próprio, então já tem uma presunção de lucro que o governo faz. E a gente também não possibilita a geração de crédito. Lucro real possibilita, porque embasa direto no lucro, né, da empresa. Sim. Então é possível realizar esse creditamento. Isso com o regime atual. Na reforma tributária, a gente vai ter a não cumulatividade plena, ou seja, todo e qualquer tipo de empresa vai poder se creditar. Então, vai ser ótimo para os empresários nesse sentido, porque antes você que não tinha possibilidade de crédito, agora vai poder ter essa possibilidade. É claro que tem as burocracias em específicos de como vai funcionar, né, essas transferências de crédito, mas ainda assim já é um ponto positivo. Para as pequenas empresas, principalmente as microempresas, empresas de pequeno porte, que normalmente são empresas que estão no regime tributário do Simples Nacional, a gente tem uma alteração bem interessante que vai acontecer já, agora em setembro. E acho que é até importante falar. Agora, em setembro? Que beleza! Basicamente, assim, até então, a gente tinha sempre a possibilidade de escolher o regime tributário no começo do ano, né? Sempre em 1º de janeiro até 31 de janeiro, as empresas possibilitam, quero ir para o Simples Nacional, não quero, vou para o lucro presumido ou não. Certo. Com a reforma e essas mudanças, se instituiu agora que para as empresas do Simples Nacional, essa alteração ela tem que ser feita em setembro, agora. E quando ela for em setembro escolher se ela quer permanecer ou não no Simples, a partir do ano que vem, 2027, que é onde já começa as novas alíquotas dos novos tributos, as empresas do Simples elas podem escolher se elas querem que esses novos 2 tributos sejam incluídos nessa guia única, ou sejam cobrados separadamente. Se forem incluídos nessa guia única, é aquilo que eu comentei, elas não vão poder se creditar desses valores. Os próximos da cadeia tributária, naqueles que vão comprar produtos dela ou ter os serviços prestados, não vão ter a possibilidade de se creditar desses valores. Já se ela for fazer o recolhimento de forma separada, é possível. E isso abre um debate para a competitividade daquela empresa no mercado. Então, assim, eu agora, que sou do Simples Nacional, eu não tenho que me preocupar só apenas em entender se esse é um regime bom para mim. Eu tenho que entender se cabe eu entrar com essa questão que a gente vai chamar de simples unificado ou simples híbrido. Unificado, eu vou ter que, então, unificar esses tributos e aí o meu próximo, aquele para quem eu estou vendendo, ele não vai poder se creditar. Ou eu vou, sim, ter a possibilidade de fazer com que o meu próximo se credite. E aí, se eu sou uma empresa que eu vendo para o consumidor final,
vale a pena talvez eu continuar com a Unificado, porque o consumidor final não me interessa, ele é o consumidor final, ele é o final da cadeia tributária. Então ele não vai precisar repassar esse crédito para outros. Agora, se eu sou uma empresa que eu vendo para outros empresários, pessoas jurídicas que vão e fazem a revenda, aí é importante talvez eu já estabelecer esse modelo híbrido. Então é um ponto interessante para as empresas de pequeno porte também. E doutora, a doutora como advogada experiente, não é, nessa área, o que a senhora aconselharia? Tudo isso vai depender, como eu disse, de para quem você faz a venda. Vai precisar de Vai uma precisar de um análise planejamento. empresarial, um planejamento que seja feito para que o empresário tenha assim, um bom suporte sobre isso. Isso, Para exatamente. analisar se vale a pena, porque aí ele pode ou não acreditar, Isso. não é Você verdade? tem que olhar os seus fornecedores. Seus Certo. fornecedores são do Simples Nacional, seus fornecedores são do lucro presumido, do lucro real. Esse é o momento. E a gente já está indo para agosto, então é realmente o momento para parar, sentar e entender se no momento em que você for fazer a opção pelo Simples Nacional em setembro, se você fica nesse regime unificado ou se você vai para o híbrido. Já é agora em setembro. Sim. Porque já estão tentando se adiantar por conta em 2027 já ter os novos tributos. Então, é muito importante isso, porque os empresários, às vezes, até pode existir empresários que desconhecem que agora, em setembro, já pode ter um suporte sobre isso, né? Já pode entender por quê. Porque é complicado, existe aí um impacto, o que vai acontecer, eu vou perder a minha empresa, eu vou, de repente, precisar me amparar em mais capital ou menos, está assim, como que diz, uma preocupação. Sim. Em relação a isso, não é? E agora eu vou perguntar com muito prazer para a doutora Daniele Fontes, querida, sobre, doutora, a senhora que é muito especializada em holdings, como ficarão as holdings empresariais diante desses tributos, diante de tudo isso? Bom, vamos lá. Primeiro esclarecimento importante fazer, as holdings não vão morrer, tá? A holding nada mais do que uma empresa, tá? Lógico, com uma atuação específica ali, seja na parte de administração de bens ou administração imobiliária, né? Geralmente a gente tem as holdings patrimoniais e imobiliárias. Então elas permanecem. O que muda agora é a análise da tributação que vai cair sobre elas. Se Sim. vale a pena manter aqueles imóveis dentro de uma holding ou não. Sim. Da mesma forma que as empresas agora do Simples têm que parar e fazer uma análise, como a doutora Isis comentou, qual tipo de tributação que ela vai seguir no próximo ano. Sim. Também é a hora de quem tem uma holding analisar o patrimônio que tem dentro, o que será ou não afetado com a reforma tributária. Tá? Sim. Então, anteriormente, né, antes da reforma, o que era muito nítido, assim, principalmente para quem tem muitos bens, tá, na parte de locação. A holding, ela trazia um benefício fiscal muito grande. Sim. Tá? Principalmente porque se o imóvel estava na pessoa física, né, a tributação poderia chegar a 27%, tá? Que é o máximo da alíquota da pessoa física do imposto de renda. Dentro da holding, essa alíquota ficava em torno de 14%. Isso levando a empresas que adotam o lucro presumido, que é a maior parte das empresas, tá? das holdings. Então, você Doutora, tinha uma vantagem muito nítida. Só uma observação, vamos falar sobre o lucro presumido, só o que significa o lucro presumido? Eu vou pedir aqui a ajuda aqui da Isis e do João, tá? Porque é sobre, como a doutora falou, o... do lucro presumido, doutora, esclarecendo do lucro presumido das holdings. Então, o que significa isso, lucro presumido? Por quê? Porque aí nós vamos concluir se será interessante permanecer com a holding ou não. Não é verdade? Com as holdings. Sim. A gente tem, assim, hoje,
a opção do Simples Nacional, para diferenciar também, para entender o lucro presumido. O Simples Nacional, ele vai até 4,8 milhões de faturamento. Então, você, empresa... sobre o faturamento. Que tem até 4,8 milhões, você pode optar pelo Simples Nacional. Não quer dizer que você é obrigada, mas você pode optar. Se você quiser ir diretamente para o lucro presumido, perfeito. A diferença é que os seus tributos ligados ao lucro presumido, que seriam o IRPJ e a CSLL, Sim. eles vão incidir sobre uma presunção que o fisco vai fazer de acordo com a sua atividade. Então, existe uma legislação que tem uma tabela e vão ter diversos percentuais separados de acordo com o setor. A empresa de transporte é tanto, empresa de serviços é tanto. Então, isso vai alterar. E aí, de acordo com essa presunção, com essa alíquota, né, que o fisco determinou na tabela, ele vai presumir um lucro para você. E sobre esse lucro tem a tributação. Nesse caso, doutora, é muito importante porque a doutora vai ter como fazer uma análise de como ficarão as holds, se é interessante permanecer ou não, através desses valores, não é? Sim, é importante, daí é uma análise caso a caso, tá? A gente não tem como dar uma opinião geral de como irá ficar. A gente tem que analisar a holding, ver os bens que estão incluídos nela, a atividade empresarial, se esses bens são para uso próprio, se são para locação. Então, é uma análise de cada empresa, não tem uma solução pronta para todo mundo. Tá? Anteriormente, ali falava de bens, bens de locação, põe na holding que você vai pagar menos imposto. Sim. Tinha uma verdade sim, nisso. Sim. Hoje em dia, com a reforma tributária, muda um pouco as coisas, tá? Principalmente, aí já chama a atenção aí tem muito empresário ali que acaba tendo uma confusão patrimonial de usar bem da empresa para uso próprio. Então, começa a ter um risco maior agora com a reforma tributária. Tá? Sim, então, que é muito comum. O empresário usar os bens da empresa para uso próprio, não é? Muitos empresários fazem isso. Estou passando por um problema, eu vou me socorrer na minha empresa e vai misturando, não é? É muito normal, por exemplo, até às vezes o empresário, até onde funciona uma empresa... O local, né, o imóvel pertence à pessoa física e a atividade empresarial é naquele local. Então, o que se espera? Um contrato de locação. Afinal, a empresa está funcionando lá e vice-versa. Então, isso hoje vai ter que ser tudo formalizado e está muito bem discriminado para não sofrer uma fiscalização do fisco. Gente, isso aí isso vai pesar um pouquinho para os empresários, sabe por quê? Porque não vão poder mais unir as despesas empresariais com as despesas pessoais, né? Não vão poder socorrer de uma coisa e outra, aí vão ter que repensar. Gente, o que eu vou fazer com a minha holding? É só um estudo. Um ponto de observação, só para entender o que vai impactar, né? E antes da doutora falar o que vai impactar, nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos daqui a pouquinho, porque nós ainda temos muitas coisas para esclarecer. Até logo mais, voltando daqui a pouquinho com esses grandes advogados, com essa informação. Até logo mais. Produtor de conteúdo, que tal fazer o seu podcast ao lado da Avenida Paulista, em ambiente blimpado, com controles de iluminação individual, microfones Shure, mesa de som Yamaha e câmeras 4K? Tudo isso para o seu podcast ir muito mais longe. O seu conteúdo, inclusive, pode até fazer parte da nossa programação. Não espere mais. Entre em contato com a Com Brasil TV.
seu ambiente merece mais elegância, conforto e sofisticação. Na LKN Cortinas você encontra diversos modelos de cortinas e persianas feitos para transformar qualquer espaço. Qualidade, bom gosto e soluções sob medida para valorizar sua casa ou seu escritório. Visite a LKN Cortinas na Avenida Zelina 504H, Vila Prudente, São Paulo. Fale agora pelo WhatsApp 11 9 80 80 14 48 ou acesse lkncortinas.com.br. LKN Cortinas. Transforme seu ambiente com elegância. Vem sentir, tá no ar. É o Brasil que vai brilhar. De norte a sul vem descobrir. É o povo junto pra sorrir. Conectou, tá junto aí. Na tela, no coração, é daqui. Se liga aqui, é a sua TV. Yeah! A cara do Brasil. Se liga aqui, é a sua TV. Yeah! A cara do Brasil. Vem pra cá que é seu lugar. Com tudo aquilo que você vai amar. Tudo que é bom com o Brasil fica melhor. Tudo que é bom com o Brasil fica melhor. Doutora Daniele Fontes, continuando a conversarmos sobre a holding, vamos voltar ao que a doutora estava conversando. Sim, só fazer um esclarecimento, né? O que vai mudar com a reforma tributária, né? Que eu chamei a atenção em relação ao uso de bens que estão na empresa por pessoas físicas. Isso por si só já é uma confusão patrimonial, tá? Que, em regra, é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, tá? Mas o que acontece agora com a reforma tributária? Sim. Se eventualmente essa empresa sofrer uma fiscalização e não ter a justificativa daquele bem que está sendo usado, Sim. o próprio fisco vai tributar. Porque quem está usando, se for um sócio da empresa que usa aquele bem, o fisco vai entender que ele está tendo benefício indireto. Certo. Então, é uma renda que ele está tendo indiretamente da empresa. E agora, né, com a reforma, a gente vai ter tributação sobre dividendos, que não tinha até então, né? Antes. Então, é um tema ali que começa... Já é reflexo da reforma. Que vai gerar, doutora, o que a senhora poderia falar sobre esse reflexo? Olha, é um tema polêmico, né? Porque até então a gente nunca tinha tido uma tributação sobre a distribuição de dividendos no Brasil. Sim. E aí, a partir desse ano mesmo, então veio uma legislação do ano passado, que começou a valer a partir de janeiro desse ano, que colocou a possibilidade de se tributar acima de R$50 mil na distribuição mensal para a pessoa física. Então, agora movimenta-se mesmo as empresas e os sócios para entender como é que vai fazer essa distribuição sem ter um aumento da carga tributária. Se é possível, se não é. E isso vale para qualquer empresa. Lucro presumido, lucro real e Simples Nacional. Embora, para o Simples Nacional, a gente também tenha uma discussão sobre isso, sobre a legalidade em si dessa tributação, porque a gente tem uma legislação separada para as empresas do Simples Nacional que possibilitaria a isenção completa, independente dos valores. E aí cabe entrar com discussão judicial e tudo, caso seja uma empresa do Simples Nacional e não queira que o sócio em si seja tributado por esses valores. Mas a distribuição de dividendos agora já é um reflexo da reforma. Porque a reforma, é claro, além de simplificar por essa unificação de tributos, ela também tem um viés arrecadatório. A gente não pode esquecer, né, disso. Então, esse viés arrecadatório fez com que, aos poucos, desde o ano passado, a gente já tivesse movimentações legislativas para ir aumentando essa tributação. Seja por meio da distribuição de dividendos, seja por meio também da própria questão do imposto de renda,
ainda, que a Sim. gente tem uma faixa de isenção agora um pouco maior, que começa a valer desse ano, e a partir do ano que vem, para as pessoas que declararão, já vão poder contar com isso, mas tudo isso faz parte de uma movimentação da reforma. A gente teve também o IPI em si, né, que o Dr. João comentou que é um tributo que vai ser extinto, mas ele vai ser extinto aos poucos, né? Ah, será? Ele, assim, a partir Ele de também- 2027, Sim. ele não vai ser extinto, ele vai ser zerado. Vai ser zerado, Vai ser zerado. doutor? Porque o IPI, né, Certo. os créditos presumidos de IPI, né, Sim. tem grande relevância para a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, ela tem uma proteção constitucional até 2074, 3, enfim, tem uma data específica. Então ele vai ser zerado para Sim. possibilitar que os produtos de Manaus, Zona Franca de Manaus, tenham uma competitividade econômica. Sim. Ele vai ser zerado assim, Interessante isso, doutor. ele vai ser zerado para 95% dos produtos. Alguns que têm a alíquota superior a 6%, 6,5%, Certo. vai manter. Mas é tudo em benefício para manter a competitividade da Zona Franca de Manaus, né? Eu não pra- sabia que existia essa diferença na Zona Franca de Manaus. Sim. Então, na sua visão, doutor, o senhor acha que os empresários vão demorar muito para se encaixarem nesse novo padrão, nessa nova reforma tributária, o que pode? Porque eu falei das empresas que muitas vezes se socorrem com a própria empresa, o patrão está endividado, aí se usa da empresa e aí usa o capital e aí vai se endividando, enfim. O que o doutor tem a dizer sobre isso? Vai demorar muito para se entender, porque existem muitos empresários apavorados com o que vai acontecer, né? E não é uma coisa assim, segundo os doutores estão conversando, que não possa ser esclarecido e vir a melhorar, né? Inclusive com a divisão e tudo mais, né? O que o senhor falaria sobre isso, doutor? A própria doutora Daniele já mencionou, né? A legislação nunca permitiu que houvesse uma confusão patrimonial ali entre bens de pessoa física, bens de pessoa jurídica. Porém, né, o sistema, né, a cobrança do sistema, ele era Sim. pouco energético, né? Hoje, eu entendo que com a reforma tributária, esse sistema vai ter uma cobrança maior. Certo. Né? Então, vai ser mais difícil essa Uma utilização. vigilância, na verdade, né? Uma maior, vigilância né? maior. A reforma, ela visa simplificar, porque eu vou tirar 3, né? E vou colocar 2 não, vou colocar 3, né? Que a gente também tem o imposto seletivo. Ah, né? interessante. Enfim, que é o imposto do pecado, que a gente vai falar daqui a pouco. Sim, eu né? quero falar sobre Vai ser o bom. imposto do pecado. Que a gente vai falar daqui a pouco. Mas ele quero falar também sobre o simplifica a arrecadação. Sim. Simplificando a arrecadação, simplifica a vigilância. E o próprio sistema, ele está prevendo mecanismos ali para maximizar a arrecadação, né, e evitar valores declarados não pagos. Certo. Então, mas não vai ser de uma forma abrupta, né? Hoje a gente já tem a reforma já começou em si, né? Em 2026 agora a gente tem as alíquotas testes de IBS, CBS com 0,9, IBS com 0,1. Sim. Porém, esses valores são compensados, então não geram um efeito econômico. A partir de 2027, né, o PIS e a COFINS são extintos. São extintos, olha, o PIS e COFINS extintos a partir de 2027. Por isso que muitas empresas estão correndo para fazer a recuperação de Exatamente, créditos. Então, empresas que têm créditos de PIS e COFINS sabem que a partir do ano que vem já não vão ter mais esse PIS e COFINS, então elas estão correndo para conseguir recuperar É desde mesmo? logo. Toda essa sistemática de creditamento, né, que a doutora Isis falou, né, que até o IVA, Imposto ao Valor Agregado, né? Então eu não vou tributar aquilo que já foi tributado na cadeia passada. Sim. Eu comprei uma caneca por 10, vou vender por 12. Eu vou tributar, eu vou tomar crédito sobre os 10 que foram tributados e vou tributar e recolher sobre os 2 que foram agregados, né? Certo. E isso sempre ocorreu no ICMS, por exemplo. No PIS/COFINS também. Então, no PIS/COFINS eu podia, né, só que de maneiras diferentes, né? Eu sempre, no lucro real, sempre pude tomar crédito sobre insumos que são consumidos ali no meu processo produtivo, né? Sim.
Então, esses créditos visavam ali exonerar, né, o valor tributado e evitar a cumulatividade de tributos e, consequentemente, um efeito econômico absurdo, né? Deixar a ponta do consumidor mais cara ou até onerar os próprios produtores. Então, IPI também, existe um sistema de creditamento. Todos os tributos ali do consumo, hoje vigentes, que vão ser extintos ao longo do caminho, eles já visavam o creditamento. Porém, sempre foi travado, difícil, eu preciso pegar... É verdade. O ICMS, eu preciso pegar a nota do parcelar de trás e fazer a continha, né? O do PiscoFins sobre os insumos, eu fiz essa caneca. Quanto eu gastei de tinta, né? Eu preciso tomar o crédito sobre a tinta que eu consumi no meu processo produtivo. O IBS e a CBS, eles visam um creditamento mais simples. É só sobre o valor agregado. Facilitar, não é, para os empresários, não é? Vão facilitar isso, porque não era fácil também atingir os valores, né? Existia, assim, um controle, com controle disso era, claro, muito desgastante. O empresário não consegue fazer tudo isso, né? Se não tiver um bom advogado também, gente, respaldando as empresas, não é? Isso tem que ser, tem que ter. O IBS, CBS, a própria legislação fala em não cumulatividade plena. Então, é fácil tomar crédito. É isso que a legislação permite, né? Ser mais simples. Simples. Né? No passado, né? Passado até esse ano, né? Que vai, a partir do ano que vem que vai mudar. Que já está mudando, já está né, mudando, doutor? né? Que não percebemos, não percebemos muito ainda, enfim, né? Mas desde o passado até esse já ano... começou, só que está bem levezinha a coisa, ainda está em dolor, né? A gente ainda não está sentindo muito essa dor no peito, então está indo, não é? Mas nós sempre trabalhamos analisando ali, né, até os custos das empresas, sim, né, no processo produtivo delas, porque em 2017 o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, entendeu que os créditos de insumos de PiscoFins são para todos os produtos que são essenciais e relevantes para o processo produtivo. Sim. Só que o que é essencial e relevante para o meu processo produtivo não é para você. Concorda? Se a gente está em... Tem que ser depende da atividade empresarial. Depende. Então, isso é muito conceitual. Muitas vezes já defendemos ali em fiscalizações, né? Para explicar para a Receita, o cara trabalha com armazenamento. Ele precisa de uma etiquetadora especial para que dure tanto tempo, que não gere corrosão no aparelho, enfim, seja fácil de tirar. É uma etiquetadora mais cara. Não é uma impressora normal, não é uma maquininha igual a de mercado. Então, eu não poderia tomar um crédito, porque é um bem essencial ali, até para a minha própria organização. Claro. É uma questão discutível. Porém, a Receita acabou entendendo que sim. Né? Sim. É óbvio que a tinta é fácil entender que foi consumida, mas tem produtos que não são tão fáceis assim de serem entendidos. Todos esses produtos que são consumidos e igualar. Impossível isso. É muito conceitual, né? É verdade. Doutor, agora existe uma palavrinha, split payment. O que significa isso? Split payment. Payment. Split payment, acredito que... Tradução literária é pagamento dividido. Pagamento dividido. Eu acredito que é uma Até das tem um nome novidades, bonito, pagamento dividido, né, doutor? Acharam um termo mais chique aí, né? Acharam. Não é inovador, tá? É inovador? Existe. No Brasil é inovador, mas já existe em outros países. Em outros países existe, tá? Tem muitos países da Europa. Então, vamos avisar que nós estamos, gente, com um termo diferenciado. Aqui, novo, inovador, não é, doutora? Não, muito que eu nem soube pronunciar muito bem. Muitos dos temas aqui da reforma tributária, eles são reaproveitados de outros países, mas são novos para a gente, né? Sim. O IVA já é aplicado em vários países, visando facilitar essa tributação, né? É que o nosso sistema tributário sempre foi complexo, um dos mais complexos do mundo, justamente pela gama de tributos, que são 5. Vão sair 5, vão entrar 2, mais o imposto seletivo. Sendo que esses 2 IBS e CBS,
vai ser um IVA dual por questões constitucionais. Sim. Né? Dependendo, tem países que utilizam o IVA de um tributo só. Mas De um tributo só? Tem países que a Constituição permite utiliza de um só. Aqui, como nós temos autonomias de estados e municípios, temos Meu ali Deus. destinados a eles, né? Sim. Para facilitar a arrecadação, né? Enfim, são vários tecnicismos ali que... E politicismos também, né? que foram respeitados na Sim. criação. Mas o split payment, né, é uma novidade muito grande para a gente, porque quando a gente pega ICMS, ISS, PiscoFins, né, eu entrego uma obrigação acessória, que a gente chama, que é uma declaração. Ah, meu faturamento foi tanto, Certo. então eu devo tanto. Com isso, é gerada uma guia. Né? Sim. No caso do ICMS, eu entrego ali minha declaração, o SPED, até o dia 30, o último dia do mês, até o final do mês, e a guia gera para pagar no próximo dia 20 do próximo mês, certo? Certo. Muitos empresários não pagam essa guia. Não vão pagar. É o que a gente chama de declarado não pago. Eu declaro que eu devo, mas não pago. E utilizo esse dinheiro próprio ali como... muitas vezes como fluxo de caixa, né? Uma empresa que está em dificuldade, a primeira coisa que ela para de pagar é o tributo. Sim, sim. Né? Vai parar de pagar. Né, Não pode. o nosso Ele escritório- fala, não posso. O nosso escritório tem uma força muito grande ali com o Dr. Marcelo e o Dr. Daniele em reestruturação de empresas, e isso a gente vê na prática. É muito melhor você deixar de pagar o fisco do que deixar de pagar o empregado, né? Então, porém, o split payment, o que ele prevê? Quando um cliente fizer o pagamento de um serviço ou de um bem, Sim. qualquer instrumento que passe pelo sistema bancário, o próprio sistema bancário já vai fazer a divisão, o que é tributo e o que é o pagamento líquido do contribuinte. Então acabou agora, Acabou né? o declarar. Acabou A essa ideia é acabar com o história declarado de- não pago. Né? de não diminuir pago, essa né? negação. Vai diminuir muito. E ao mesmo Estimam-se tempo, né? E muito empresário vai chorar também, não é? É. Porque Você tem que reorganizar seu caixa, você não pode mais muito Hoje utilizar. tem que porque- gerar uma organização muito boa. tem que ser muito bem organizado, porque ele tem que saber que já passou, né, no banco, já está lá e ele é obrigado a pagar, é obrigado a demonstrar, na verdade, né, o que gastou, né? Ele é obrigado. Existe até uma Recebeu. métrica que fizeram ali, que os processos que estão na Justiça Federal, Justiça Estadual, Sim, a média de 20% a 25% são execuções fiscais sim, de tributos declarados e não pagos. é verdade, muito. Então, é até uma redução no judiciário que vai se ter, né? Vai haver, doutor, essa redução? Eu acho que vai demorar pelo menos uns 10 anos ali para começar a fazer efeito, né? Porque... 10 anos, doutor. Não, para chegar no efeito do judiciário, porque hoje Vai nós demorar um pouquinho. temos Até discussões... entender tudo isso, né? Nós temos execuções fiscais hoje que são dos anos 2000, final da década de 90, que estão Meu paradas, Deus. né? Ou então que o fisco tenta fazer a cobrança, mas não consegue. Então, são processos que se arrastam muito. Né? Então, pensando em datas, tá? Split payment, esse 2026 só teste de sistema, sem qualquer cobrança real. 27 vai começar a cobrança Vai começar. opcional, Vai, mas vai ser opcional. opcional ainda. Ainda vai ser Ainda opcional. dá para respirar um pouquinho, porque é opcional, gente. Vai ser opcional, mas só para as operações B2B, tá? Que é Sim. empresa para empresa. Certo. E primeiro vamos focar ali em Pix, boleto e TED, né? Cartão de crédito que fica para depois. Pix, boleto E TED, E TED. de maneira opcional, em 2027, tá? Então, de maneira opcional, viu, gente? Pix. de maneira opcional. Mas 2028 virá aí. A gente ainda está esperando a data exata de Certo. quando vai começar a ser obrigatório, de quando vai começar Pode a ser ser até que aplicado seja ali. obrigatório ou em 2027. Eu acredito que não, porque o impacto é muito grande. É muito Tem grande. muitas empresas que se utilizam, enfim, a famosa pedalada, né, se me permite o Sim. termo, né?
no mês aqui eu não vou pagar, no próximo, porque as coisas estão melhor, eu pago 2 vezes. Já pago os 2, pronto. Então o impacto vai ser grande. E até pela Pro fluxo de estruturação, caixa. pela organização com os Exatamente, bancos também. né? Porque os Sim. bancos, eles vão ser os agentes intermediadores. O fisco, ele só vai receber, mas ele vai receber do banco. O banco é que vai ter o trabalho todo de fazer essa transferência de um lado para o outro. Então, até organizar tudo isso... E o sistema tem que prever ali, né, de acordo com as declarações do contribuinte, o que está na nota, informações do fisco. O que é o imposto líquido? Ele tem que tirar os créditos. Porque eu tenho um creditamento pleno aqui. Sim, sim. Não é o líquido total do tributo, depois eu vou buscar uma restituição. Não. Ainda existe muita discussão. Porém, Ainda existe o a mais discussão, correto seria né? que fosse livre ali, né? Com certeza. Mas imagine agora os bancos terem que se adaptar a tudo isso, não é? Os empresários se adaptarem também em pouco tempo. Eu acho que é muito pouco tempo para tudo isso, né? E acertarem, né, a vida em si, empresarial, porque é assustador. Vem tudo isso, o que eu vou... agora acaba isso, entra aqui. Então, esse acompanhamento, gente, empresarial será muito importante, né? Com pessoas que conheçam. E eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para tudo isso normalizar, não é? Agora, eu pergunto para a doutora sobre esse imposto aí do pecado, né? Que pecado que é esse? Olha só. Que pecado é esse? Tem até isso. Pra gente aqui, ele não é novidade, porque já existe o ICMS e a seletividade do ICMS, que a gente fala, né, o termo. Sim. Que seria a gente aplicar alíquotas diferentes dependendo do impacto daquele produto no mercado. Então, a gente hoje tem que entender também que o tributário ele vai além só da arrecadação. Ele tem um impacto extra-fiscal, ou seja, ele pensa em regular esse mercado. Hoje, se eu tenho um produto que é nocivo para a saúde ou para o meio ambiente, eu vou sim tributar mais para ver se eu diminuo esse consumo. Então, o imposto do pecado, que é o imposto seletivo, ele tem esse nome porque ele vai tributar esses produtos que seriam nocivos à saúde, que o fisco, claro, o legislador entendeu por critérios que deveria, então, ter uma diminuição desse consumo, para que, automaticamente, por conta desse aumento de carga, a gente tenha ali uma redução. O efeito extra-fiscal, né? Isso. Exatamente. E com isso tudo, com essa... deixa eu ver se o nosso público está entendendo, não é? Então, quer dizer, terão tarifas maiores, os produtos mais nocivos, à saúde, tudo, para que se diminua tudo isso, para que se encontre outros métodos e outros produtos que substituam para evitar essa tarifação. Bebidas alcoólicas, refrigerantes. Os quiserem, né? O cigarro. O cigarro. A ideia do governo é Até acabar o refrigerante, com o tabagismo, né? até o refrigerante vai fazer mal. Eu falo refrigerante, mas bebidas açucaradas, de modo geral. A Coca-Cola, né, vai ser objeto do imposto do pecado. Agora foi um pecado total, doutor. Exatamente. A cervejinha, vamos falar que a cervejinha faz mal. Aí o vinho vai fazer mal também. O imposto vai lá para cima. Doutor, isso é legal? Segundo a tributação, somos todos pecadores aqui. Então, tudo bem. Aí, eu acho que doeu mais isso no consumidor. Acho que o empresário está mais assustado com o pecado, mas doutor. Como a doutora Isis disse, isso não é uma todo novidade. Respeito, doutor. Não, mas não é uma novidade, porque o ICMS já tinha a seletividade. Certo. Quando você me perguntou mais cedo a alíquota do ICMS no Estado, nós temos 20 mil páginas de benefícios e alíquotas para produtos diferentes. Então, nós temos que analisar caso a caso. Né? Sempre foi seletivo. Sempre foi seletivo, né? É Porque a seletividade, né, e agora o imposto do pecado, busca desestimular o consumo de certo produto. Né? Então, muitas vezes,
a margarina é muito pior para a saúde que a manteiga. Não tô falando isso, Então, gente. agora é um vai- tal de descobrir o que faz mal, doutor. Quando eu me lembro da minha infância, que faz pouco tempo, sabe, doutor? Mas se podia tanta coisa, hoje em dia é tanta coisa que faz mal que a gente não pode ir nada nem para as crianças. Por quê? Porque faz mal. Então, só que não matou ninguém. Estamos aqui, eu acho assim. Tem coisas absurdas, tem coisas assim que, analisando, são, no meu entendimento, são absurdas. Não é? Então, ainda bem que tem esse número para se analisar durante um período, para que se possa analisar realmente o que é bom e o que não é bom. Porque... Mas aí que vem a discussão também, Sônia, sobre o critério. Qual o critério que o legislador ele fez para realmente tornar esse produto nocivo? É nocivo, tá, mas é nocivo até qual ponto? Tem um percentual específico? Não tem? Dá pra gente discutir sobre isso para tentar diminuir essa tributação? Aí gera realmente... A cerveja não é nociva, é relaxante, né? Então... Nem o vinho, Nem o não. vinho, né? O vinho também não. Bem, infelizmente, nós temos só uns minutinhos para nos despedirmos, mas, claro, que eles precisarão voltar, porque esse assunto não terminou. Ainda tem muito o que se falar. E eu gostaria de dar a palavra agora à doutora Daniele, agradecer muito a presença de cada um, para deixar uma mensagem para o nosso público, para o seu escritório, o escritório de vocês, que são uma equipe maravilhosa. E já te convidando, tá com problema? Procure a doutora Daniele, o doutor João, a doutora Iris, o doutor Marcelo e toda uma equipe. Querida, fica à vontade. Muito obrigada, meu amor. Obrigada, Sônia. Foi mais uma tarde boa aqui de discussões, Foi. A reforma tributária, de fato, é um tema muito abrangente. Seriam Sim. diversas tardes aqui a gente discutindo cada hipótese Virão de mudança. muitas tardes, viu? Mas acho que a mensagem que fica para quem acompanhou aqui o nosso bate-papo é, de fato, a necessidade de procurar um especialista, tá? Principalmente você, empresário, para verificar o que vai mudar no seu dia a dia, se você tem crédito ainda para ser aproveitado, se tem doações a serem feitas antes de mudança de alíquota, questão de distribuição de dividendos, se você vai ser tributado ou não. Então, é uma análise complexa ali, tanto com entre advogados, seu contador. E, então, é importante, assim, esse auxílio, tá? Para as tomadas de decisões futuras, tá? Aqui, eu, em nome do escritório do MZF Advogados, convido a vocês a conhecer um pouco do nosso trabalho e a gente está à disposição para tirar todos os esclarecimentos. Tá Obrigada, bom? meu amor. E obrigada, Sônia, mais uma vez pela oportunidade. Imagina, obrigada, João. obrigada. Isis, pela companhia aqui hoje à Foi tarde. ótimo, obrigada a você. E eu quero agradecer a MZF Advogados por tanto carinho, por aceitar os nossos convites, que eu sei que cada um tem uma tarefa bem importante e o escritório, claro, né, atende tantos casos empresariais, mas sempre que eu os convido, é com muita honra que eu os recebo aqui. E agradecer o nosso público, agradecer toda a equipe aqui da Com Brasil TV e desejar um excelente agosto, mês de agosto, que os nossos convidados estarão de volta em outros temas. Obrigada, doutor João, doutora Isis. Obrigado. Obrigada a você, doutor Marcelo, doutora Daniele, e estaremos juntos novamente. Obrigada Com Brasil, a todos nosso público e um beijo e vamos para outros momentos em agosto. Muito agradecida. Obrigada, queridos. Obrigada. Obrigada. Isso.